Boa noite, pessoal. Olá, como estão todos? Começamos aí hoje com um vídeo diferente. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí é uma produção do Núcleo de Produções Artísticas aí do Lamana, né? Núcleo de Comunicação Social. Participação do nosso querido Raul Marques e da Jaque cantando e o Raul no piano. Espero que vocês tenham gostado. Um trabalho de muitos que a gente espera ainda realizar aí juntos. Do livro Conduta Espírita, uma obra da psicografia de Chico Xavier e também o médium Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Lição 26, perante a oração. Proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando, dessa forma, a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Quando possível, abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal das preces prontas e viver preferencialmente as expressões criadas de improviso, em plena emotividade, na exaltação da própria fé. A diferença fundamental entre orar e declamar. Há diferença, né? Bem, meus queridos, vamos então. Chegou mais gente aqui, ó. Adriana chegou, Diego Azevedo. A Bahia está em peso aqui hoje. Maria Lourdes, Léo, boa noite. Minha querida Aurinéia, boa noite. Nós convidamos todos vocês a orar conosco. Vamos então fechar os nossos olhos, pensando no Divino Mestre Jesus, para que nesta noite nos abençoe profundamente, que possamos sentir as vibrações sutilíssimas que vêm da casa da Mãe Santíssima, Lar Assistencial Maria de Nazaré, através das equipes incansáveis de Maria, que possamos ser alcançados nessa noite, que o nosso tratamento espiritual seja uma realização de paz profunda em nossas vidas. Ampara, Senhor Jesus, a nossa reunião da noite. Sê conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus amigos, como já temos feito, né, desde algum tempo, nosso passe e fluidificação das águas será no final. Então nós vamos chamar a nossa palestrante logo aqui, que está aflita. Oi, Kelly, boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, né? Saúdo aí, estava aqui escutando os nomes e à medida que ia falando ia dando saudade. Eu estou muito feliz de ter vocês aí. Sintam-se abraçados, né? Corações assim amigos, queridos do nosso coração também. Muito obrigada. Ok. Bem, Kelly, então eu vou te deixar aqui. Muito bem, meus amigos. Então estamos aqui. Primeiro, como representantes, né, daí da Casa de Maria, quero saudar vocês, os amigos, aqueles que ainda não conhecem a nossa casa, mas vão conhecer. O tema de hoje é o tema Fora da Caridade Não Há Salvação, e nós trouxemos aqui uma reflexão à luz do Evangelho, que nos traz a compreensão de que fora da caridade não há salvação é uma afirmativa. Ele diz taxativamente que fora da caridade não há salvação, e o que nós viemos ao mundo fazer se não buscar a salvação. E essa salvação, ela tem a ver com um passado, com escolhas que fizemos e fomos constituindo aí as nossas virtudes, os nossos defeitos. E então nos indica Jesus, que intitulou-se o Caminho, Verdade e Vida, que fora da caridade não é possível que a gente percorra um caminho de salvação. Então eu trouxe aqui primeiro vamos dizer assim, nós estamos sobre o embalo da caridade, né? A Concafras, que é o Congresso Espírita, que acontece na época do Carnaval, acabou domingo, e nós trouxemos como tema o mesmo tema da Concafras: fora da caridade não há salvação. E então, eu queria ler com vocês um poema de Alta de Souza,
que é caridade pura, né? Alta de Souza é um espírito amoroso que dirige aí as caravanas da fraternidade Alta de Souza, que levam o nome dela, que levam o evangelho de Jesus na forma de mensagem, mas também é mentora que acode os obsediados, os espíritos que perambulam aí à procura de esclarecimento e consolo. Então, a campanha mobiliza arrecadação de recursos e a alma da caridade é Alta de Souza. Então, tem uma poesia de Alta de Souza que foi musicalizada que chama Alma Querida. E eu queria trazer as reflexões de Alta de Souza para nós da música de Alta de Souza para nós pensarmos juntos. Ela diz assim: alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Então, a reflexão inicial é que são mãos que se abrem, mãos fraternas, não são quaisquer mãos, que derrama nas chagas da amargura o alento, a consolação. Então, ela já abre o poema dizendo o que Alta de Souza faz pelos aflitos. Depois, ele diz que essa doce migalha de ternura, para aquelas pessoas que lutam e choram no caminho, é como uma rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. O que é a estrela para a noite escura, se não guia? E aí ele diz, como crês, ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. Então, Alta de Souza traz é uma balada, né, da caridade, dá o tom que deve ter no processo da nossa regeneração, procurando o caminho da salvação por meio da caridade. É como se Alta de Souza fosse para nós alguém que nos organiza, que nos mostra o como fazer. Porque não basta, eu trouxe também umas frases muito interessantes da Madre Teresa. Você vê que esses grandes espíritos que compreenderam a caridade na sua essência trazem sempre uma proposta para que a nossa caridade seja a essência daquilo que Jesus espera que os trabalhadores do bem tragam. Então, Madre Teresa dizia algumas coisas muito interessantes que eu acho que vale a pena compartilhar. Então, ela diz, por exemplo, que nós não devemos permitir que nenhuma pessoa saia da nossa presença sem se sentir um pouco melhor ou um pouco mais feliz. Imagina que nós vamos estar nos deparando com pessoas todo o tempo. E que bom será se todo o tempo nós tivermos a oportunidade de oferecer as mãos fraternas de maneira que toda pessoa que conviver conosco um instante possa sair da nossa convivência um pouquinho melhor do que quando chegou. Pensa que não importa o que a gente tenha, a quantidade de doação que a gente faça, mas o amor que a gente coloca em cada coisa que a gente realmente executa. Então, Madre Teresa diz assim, não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. E ela disse, não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos para dar. Então, não é simplesmente dar, é como dar. Porque nos diz o Evangelho que, dependendo da maneira com que a gente doa, a nossa esmola queima a mão de quem recebe. Então, para além de doar, é como essa doação chega, recheada de atenção, de carinho, de amor, de dedicação. Então, a gente observa que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta de Allan Kardec para o Espírito de Verdade. E eu penso que para nós que queremos
Às vezes, assim, você pergunta para a pessoa o que é caridade? E uns falam, né? É uma esmola, é uma doação, é ouvir, é ter paciência. E aí, Kardec, como nós, também queria uma definição para caridade, e ele pergunta no livro, catalogado no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, ele pergunta para o Espírito de Verdade se a gente fosse fazer uma definição da caridade conforme entendia Jesus, como ela seria definida. E o Espírito de Verdade diz que a caridade, como entendida por Jesus, seria benevolência para com todos, indulgência para os defeitos dos outros e perdão das ofensas. Então a gente observa que a caridade, ela nos chama, ela reúne em si o foco de muitas outras virtudes, porque nos diz o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, que o sentimento de caridade é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Então eu queria chamar aí uma participação especial. Quem souber cantar a música Alma da Caridade, eu queria que cantasse junto para nós sentirmos a vibração da canção de Alta de Souza, chamado Alma Querida, que foi essa que a gente acabou de falar. Nós vamos trazer aí uma música para alegrar os nossos corações. Vamos pensar na presença de Alta de Souza conosco, que Alta de Souza vem sempre com uma caravana de amor, sustentando os corações, sobretudo dos aflitos, daqueles que se encontram à busca, né, de amor, de uma proposta de vida. A Alma da Caridade nos convida ao trabalho, porque, como nos diz a Mãe Zeferina, na caridade, no trabalho, a solução. E é fato que a caridade nos traz essa possibilidade das trocas espirituais mais intensas. Se nós pudéssemos aqui enumerar as maiores alegrias da nossa vida, com certeza elas estariam nesses momentos onde nós sentimos mais intensamente a presença de Jesus. Então, a caridade é essa possibilidade de aproximação com os bons espíritos, uma conversa fraterna, um abraço amigo, uma palavra que ergue, um prato de sopa, um agasalho, um cobertor. São tantas as possibilidades e, às vezes, tão somente ouvir um pouquinho, ter uma atenção com a pessoa, né? Aí, algumas pessoas dizem assim que tem dificuldades de pensar assim, poxa, como que eu posso trabalhar? A hora que o Alex que estiver pronto aí, pode entrar para a gente escutar a música Alma Querida, tá bom? Quando estiver pronto, então é só semana que vem. Por quê? Porque você falou assim, quem sabe cantar música? Eu não sei, mas eu vou... Gente, então vocês têm agora um dever duplo. Além de cantar para vocês, tem que cantar para ajudar o Alex, porque ele está se fazendo de rogado, vocês estão vendo, né? Tião, pessoal aí da caravana da campanha de Alta de Souza, nós vamos ter que dar um arroxo, não vamos? Vamos cantar junto, gente? Alma Querida, que chama a música. Ai, vamos lá, né? Gente, então eu vou ter que ler aqui, porque eu não lembro da letra, tá bom? Mas vamos lá.
Foi. Muito bem. Isso aí é para embalar os nossos corações na canção, na alegria que o trabalho tem nos proporcionado, e a gente tem certeza que, sem nenhuma sombra de dúvida, para todos os males que nos assolam, a caridade, o trabalho vai ser sempre um roteiro de cura, é certo. E aí, eu queria trazer um texto que eu já falei dele uma vez, mas eu quero chamar a atenção. Claro, eu estou falando aqui agora para os espíritas, mas acontece que a caridade não tem fronteiras e não tem religião. No próprio capítulo 15, que nós temos a história do bom samaritano, vocês conhecem a história e sabem que, primeiro, quando os ladrões pegaram aquele homem, bateram nele, machucaram ele e deixaram ele à beira do caminho, a primeira pessoa que Jesus disse que chega perto daquele homem foi um sacerdote. Na sequência, um levita. Então, primeiro Jesus traz duas pessoas ortodoxas que, teoricamente, cumpriam ali, estavam dentro dos preceitos que a religião entendia que eram os certos, mas quem socorreu o homem à beira do caminho foi o samaritano, que era considerado herético ou herege. Então Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem que estava caído no chão? E os próprios questionadores tiveram que responder: o samaritano. Então Jesus coloca o samaritano, que era considerado um herético, acima dos ortodoxos, mostrando que a caridade não está afeta a religião, não está afeta a uma crença, a um dogma específico. Ela é abrangente, ela é ampla, e qualquer pessoa de boa vontade que entende o processo do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor ao próximo, tem todas as condições de praticá-la. Então, eu trouxe para vocês uma história de um livro chamado Momentos de Ouro. Esse livro ele é escrito por Chico Xavier e a psicografia foi de espíritos diversos. Irmão X traz nesse livro uma reflexão para os espíritas, e eu queria aqui compartilhar com vocês. Às vezes a gente observa essa ou aquela pessoa com dúvida se ele deve ou não assumir determinada tarefa, se ele dá ou não dá conta, se ele merece ou não merece determinado posto e se ele está preparado para ajudar as pessoas nesse ou naquele sentido. Então eu trago para vocês uma reflexão numa reunião no mundo espiritual narrada por Irmão X. Estava Bezerra de Menezes falando ali, organizando e falando algumas palavras, quando de repente um encarnado que participava durante o desdobramento do sono físico, ele participava dessa reunião que era no mundo espiritual. De repente, esse espírita que estava lá desdobrado interrompe a fala de Bezerra de Menezes com azedume e diz assim, que falo contra, ele diz assim, o benfeitor distribuía consolações, de repente ele diz assim, Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Toda a assembleia parou e olhou. Estou cansado de tartufismo, que é a mesma coisa que falsidade, fingimento. Bezerra calmamente, né, no espírito sublime, superior, ouviu. E ele disse, vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo. Primeiro ele diz de todos e diz eu mesmo, e ele começa a dizer todas as questões que o envolviam e que ele percebia nos outros espíritas também. Ele disse, tenho egoísmo, intolerância, avareza e ciúme, cometo desatenções e disparates, reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão de ressentir-me. Quando menos espero, ofendo o próximo. A ambição mora comigo
E por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Será? Pode ou não pode? São muitos defeitos. Onde é que a gente se encaixa? Nós estamos aí dentro desse perfil também? Vamos lá. Bezerra ouviu tudo. O venerável orientador respondeu: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Aí ele diz: como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Só existe... Não, todas as qualidades, essas qualidades negativas ainda me acompanham, isso Bezerra de Menezes dizendo. Só existe, porém, um ponto, que é o que a gente quer chamar a atenção agora. Ele diz assim: meu caro, que eu não posso esquecer, é que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas coisas. Agora que eu sou espírita e sou cristão, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, disse a ele: como vê, há muita diferença. Então, Jesus não exige que nós sejamos perfeitos para nos amar e para nos convidar para as tarefas. Não é necessário que nós tenhamos todas as virtudes no grau máximo, mas é muito importante que nós reconheçamos o mal que ainda habita em nós, que façamos na nossa reforma íntima profundas reflexões do mal que ainda carregamos, das atitudes negativas, e durante o exercício de viver com o outro, no exercício da caridade, desse caminhar, no sentido de fazer ao outro aquilo que desejamos que nos fosse feito, que a gente entregue todas as coisas ao outro como gostaríamos de recebê-las. E então Bezerra diz, confirmando, né, aquilo que diz o Livro dos Espíritos, que o reconhecimento do espírita, do cristão, está exatamente no por suas obras, pelas obras que realiza, mas sobretudo pelos esforços que a gente faz para domar as nossas más inclinações. Então, a caridade é uma oficina de amor, onde a gente aprende a amar amando. Todas as vezes que Deus nos coloca alguém no caminho, como disse Madre Teresa de Calcutá, é muito importante que essa pessoa não saia da nossa companhia um pouco melhor do que quando ela chegou à nossa presença. Cada migalha de ternura que a gente esparrama, cada coração que a gente consola, cada vez que a gente consegue perdoar alguém que errou contra nós ou sermos indulgentes quando percebemos o defeito de alguém, é um passo que a gente dá rumo à felicidade. Porque, como nos dizem os benfeitores espirituais, nós somos os artífices da nossa própria paz, do nosso próprio equilíbrio. A paz, o amor, a alegria que desejamos, somos nós mesmos os construtores. E segundo nos diz, né, Jesus, conforme nos disse Paulo de Tarso, Madre Teresa de Calcutá, Alto de Souza e todos os demais espíritos, não tem outro caminho, a caridade é o caminho. Então, Paulo de Tarso diz assim, né, no Evangelho, ainda que ele tivesse a língua dos homens, dos anjos, que pudesse fazer profecias, se não tivesse caridade, ele nada seria. Então, ele inclusive coloca a caridade acima da fé, coloca a caridade acima da esperança e diz que entre a fé, a esperança e a caridade é a mais sublime dessas virtudes. Porque ele diz assim, não é possível o exercício da caridade cultivando o egoísmo e orgulho. Pois se nós já sabemos que o egoísmo, que é dito no Livro dos Espíritos para nós, é o vício que alimenta todos os demais vícios, como poderíamos nós
ser caridosos de verdade se não abríssemos mão do personalismo para pensarmos em todos. Então, quando nós vamos tomar decisões, quando nós vamos fazer, muitas vezes, uma doação, ou seja, às vezes não é uma doação material, mas a gente de fato se preocupar com uma pessoa, não só se ela tem o pão para comer, mas se o pão espiritual está chegando para ela de uma maneira que mobilize os recursos íntimos da recuperação espiritual. E às vezes a gente vai sentar e ouvir, dizer algumas palavras, dar um abraço, prestar atenção. Conversávamos ontem, eu e uma grande amiga que trabalha no amparo fraterno, no diálogo fraterno, e ela me disse o seguinte, que muitas vezes a gente inicia um trabalho de sustentação, de apoio a alguém. E aí aquela pessoa demora a curar-se, demora a levantar-se, demora na nossa concepção, porque o tempo é divino. A recuperação é um processo que nós também levamos séculos, milênios. Deus tem tido paciência com as nossas condições. E às vezes, quando a gente começa a ajudar alguém, a gente quer que a pessoa fique boa, que ela se cure, que ela se restabeleça no nosso tempo. E isso não é caridade. A caridade, nos diz o Evangelho, é paciente, é benevolência pura, é compreensão, é perdão. Então, esse exercício de ter a compreensão de esperar o tempo dos outros, de amar indistintamente, de não cobrar dos outros aquilo que às vezes nem a gente tem condição de dar. Então, interessar-se por alguém do início ao fim do processo, ou seja, não deixar pelo caminho, não desistir porque está difícil, não procurar caminhos fáceis, mas caminhos retos, caminhos certos, porque às vezes, como nos diz Emmanuel, só é fácil descer. Todo processo de subida exige esforço, sacrifício. Então, até nos diz assim, Emmanuel, que se alguém nos convida para alguma coisa e tiver fácil demais, desconfia. Porque o trabalho de elevar-se é um trabalho de esforço, de subida, de tanta movimentação íntima, que às vezes, com certeza, nós vamos precisar das mãos invisíveis que nos sustentam para que continuemos trabalhando. Então, a gente quer aqui trazer essas reflexões com muito carinho para vocês, para que possamos juntos pensar naqueles espíritos que ganharam o mundo, que ganharam a vida, que traçaram uma trajetória de amor ao outro, de amor ao próximo, sem exigências, sem cobrar que as pessoas façam as coisas no nosso tempo. E aí nós vamos ver que o exercício da caridade vai trazendo aos poucos para as nossas vidas como é que eu poderia dizer para vocês? Uma espontaneidade que você já nem percebe, que nós não vai chegar um ponto que a gente nem vai mais perceber que a gente está fazendo a caridade, porque ela vai ser natural nas nossas vidas. E a gente vai observar que a alegria que a gente tanto procura e às vezes está tão perto, vai ressurgindo desses processos, desses reencontros, desses abraços. Muitas vezes nós vamos sentar ao lado de alguém. E eu queria trazer para vocês aqui algumas fotos dos espíritas trabalhando, como foi agora na Concafras. Eu não trouxe de todos os postos, nem de todos os lugares, porque eu trouxe as que eu tinha. Então, assim, nós captamos algumas imagens que achamos muito lindas. O nosso posto de assistência e nós pegamos aqui o Pascal, pegamos o posto Emmanuel, pegamos o Antônio Luiz Saião e algumas atividades que nós tivemos na Concafras dos espíritas, esses espíritas aí, espíritas cristãos, com todas as suas dificuldades e defeitos, mas que arregaçam as mangas e procurando o caminho certo e não o fácil,
tem feito um trabalho de amor ao outro. Então, nós convidamos a todos ao trabalho com Cristo e a gente queria aqui compartilhar algumas imagens felizes para alegrar o coração e animar a todos ao trabalho da caridade. Vamos lá. Vamos ver primeiro deixa de Manaus para depois, né? Depois nós temos uma campanha muito importante para falar com vocês, que é uma campanha de caridade de urgência. Já já a gente vai compartilhar. Aqui, ó, gente, uma prática da escola espírita que estava acontecendo de forma virtual. As crianças estavam recebendo uma aulinha de doutrina espírita. Essas aí são professoras queridas, que muitas são conhecidas nossas. A próxima. Aqui, ó, a equipe de trabalho do lado, entregando, fazendo entrega nas casas, não só do alimento material, da cesta, da verdura, mas também de aulinhas, falando sobre a importância do culto do evangelho no lar, da caridade, trazendo o evangelho para os lares, entregas de alimento material e espiritual. Próximo. Aqui, ó, o Paulo conversando ali. Esse aqui é um trabalho assistencial do Poço Pascal, o outro era do Emmanuel. O Paulo está ali conversando, nosso irmãozinho está ali recebendo o alimento, né? O alimento físico e as palavras consoladoras. Então, próximo. São momentos em que os nossos corações, com certeza, muito mais recebem esse rostinho lindo aí, essa alegria. É um lar com muitas crianças passando por momentos de grandes dificuldades, mas quando chega o trabalhinho da evangelização, a entrega dos pães, da sopa, é desse jeito que as famílias recebem o trabalhador do Cristo, e isso é motivo de festa em nossos corações. É o convite de Jesus, vem e ajuda, não é verdade? Tem mais? Acabou, né? Muito bem, é só para trazer aí para vocês a inspiração, porque o trabalho com Cristo é amplo, é muito grande, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para realizar. O Lamana tem muitas tarefas para nós, desdobramentos dos postos de assistência e de tantos outros trabalhos, meus irmãos. A seara é grande demais. Jesus nos convida para o trabalho, precisamos de tantas mãos para erguer os que caem pelo caminho. Se todas as nossas mãos estivessem unidas, ainda seria pouco para o quanto nós ainda temos a fazer. Então, a caridade, esse lema, essa bandeira, não tem dúvida que os mais beneficiados por doar amor é quem ama. Porque nós vamos criando um ciclo virtuoso de amor e de proteção espiritual, que nos cura dos males espirituais, que nos cura dos processos obsessivos, que nos trazem a paz que muitas vezes a gente nem merece ter, mas que os espíritos nos abençoam. Às vezes, um assistido que faz uma prece, que reza por nós, que vai trazer ali benefícios e acalento aos nossos corações nos momentos de dor e sofrimento. E para finalizar a nossa fala, nós temos um recadinho de um bom samaritano que trabalha na evangelização do posto, também na evangelização do Lamana. Ele vai recitar para vocês a poesia de Alta de Souza, chamada Vem e Ajuda. Mas vocês não saiam daí, que depois dessa surpresa nós temos uma campanha muito importante de socorro urgente, de um socorro que não pode esperar, porque são centenas de pessoas pedindo, né, a generosidade daqueles que podem colaborar, que nós vamos, o Lamana, né, aqui representados por nós e por todos vocês, com certeza vai engajar nessa campanha que não exige muito de nós, mas que vai fazer toda a diferença na vida daqueles que precisam. Com vocês, recebam carinhosamente o nosso bom samaritano infantil, Thales de Oliveira. Vem, Thales. Vem e ajuda.
reparar além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto, infortunados naufragados sem porto, tristes reafogando a paz de nova aurora, levam consigo ardor que reclama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, venha, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa. Entretanto, o teu horto de beleza e o mestre amado habitará contigo. Alta de Souza. Esse bom samaritano ficou um pouquinho nervoso, ele pulou umas palavrinhas, mas aí vocês vão desculpando, né? Porque também a gente se põe a criança para falar, e ele falou: "Mãe, é muita gente assistindo". É muita gente assistindo, mas é o dever do bom samaritano pregar a boa nova de Jesus. Então, é um convite, né? Vem e ajuda, reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o seu horto de beleza. E o que a gente quer senão que o mestre amado habite conosco? Então ele diz: estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habitará contigo. A companhia do mestre. Toda vez que a gente reparte o pão, ele habita conosco. Então, é tão assim, ao mesmo tempo que é simples, exige da gente que a gente tenha reúna as condições espirituais pelo esforço, não é perfeição, porque a perfeição será resultado da nossa doação ao outro. Então, a gente, desde a criança, que aprende com Alta de Souza, que todos nós podemos e devemos colaborar, que a caridade está aberta a todos, ninguém é tão pobre que não possa doar. Porque todos nós, temos um caminho que podemos perseguir com todo o amor. Desde a criança, desde o berço, ensinar a caridade com os amigos, a caridade com o outro, doar as suas próprias coisas, dar de si mesmo. Todos podem doar, então nós convidamos vocês a esse trabalho do burilamento das nossas almas, de encontrar remédio para os nossos males pelas mãos que operam o bem. A gente não tem que procurar caminho fácil, né? Nós temos que procurar caminho certo. E a caridade está disponível, todos podemos fazer. Que Jesus, o mestre das nossas vidas, amigo dos nossos corações, nos envolvam. Que a Mãe Santíssima, que cuida de cada um de nós, e o amor de mãe não tem limites, possa habitar nos corações, trazendo alegria e bom ânimo, para que a fileira dos trabalhadores da seara de Jesus só cresça. Que Deus esteja conosco. Gratidão pela presença, pelo carinho, pelas doces vibrações sentidas. Vamos agora nos ligar, né, à presença de Jesus, à equipe espiritual. Vamos nos acomodar a fim de que possamos aí ser atendidos. Kelly, então, muito obrigado e até breve. Gente, todo mundo pronto? Então vamos lá para o nosso passe, não é? Vamos começar o nosso passe, chamando toda a família. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.